Olá pessoal, então vamos dar início aqui à nossa aula, nossa live ao vivo aqui pelo Facebook. E o meu interesse de estar aqui hoje com vocês é para falar um pouco sobre os paradigmas da medicina tradicional chinesa. E esses paradigmas envolvem também a condição de a gente entender mais e mais profundamente, né, a medicina chinesa para poder ter força, né, não contra ninguém, nem contra nada, mas a favor da nossa própria medicina. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de mais nada, eu gostaria aí de parabenizar e também agradecer todo o empenho da maioria das pessoas que votaram lá a favor do arquivamento, né, do processo do ato médico. Particularmente considero esse ato médico importante para os médicos, mas desde que não cerceiem os limites, né, de outras profissões como a nossa. Então vamos aqui. Primeiro, a acupuntura é uma técnica que surgiu na China antiga. Falam-se muito aí na literatura hoje em dia que a técnica surgiu há 5, 6 mil anos, mas novos estudos, novas descobertas demonstram que essa técnica surgiu há mais de 10 mil anos. Tá? Então é uma técnica milenar, surgiu na China, e a acupuntura em si faz parte da medicina tradicional chinesa. Então, entendam bem, a acupuntura não representa a totalidade da medicina chinesa. Ao contrário, a acupuntura é uma das técnicas que fazem parte do rol de técnicas da medicina chinesa. Okay? Para você ter uma noção, um curso de medicina chinesa na China, né, ele tem como disciplina a acupuntura, ou até mesmo você pode fazer um curso superior só de acupuntura. Existem várias modalidades, mas a acupuntura aqui para nós é a mais importante, né? Então, é a que mais a gente tem aí uma publicidade em cima, uma mídia em cima, e é a mais falada e a mais comentada. Então, vamos lá. A acupuntura, então, surgiu há mais ou menos aí 10 mil anos, e ela utiliza, a acupuntura, agulhas para produzir o seu efeito. Então, é uma situação agora que eu teço aqui um paralelo, que é até importante falar, que é o seguinte: a acupuntura só pode ser chamada de acupuntura se ela for feita por agulhas. Se ela não for feita por agulhas, ela não é acupuntura, é qualquer outra coisa, mas não é acupuntura, pois a base, a característica principal, inicial da acupuntura é dada pelas agulhas. Então, acus significa agulha, puntura, punturar agulha, ok? Quando você realiza qualquer outra técnica e utilize os pontos, né, no corpo, os acupontos ou pontos de acupuntura, você está utilizando uma outra técnica, que se não utiliza como ferramenta a agulha, não é acupuntura. Então vamos parar para pensar a partir daí que não existe acupuntura sem agulhas, não existe acupuntura emocional, não existe acupuntura reikiana, muito menos acupuntura espiritual. Vamos desmistificar essa situação porque é necessário. Então, a todos aí que estão me assistindo, percebam bem, a acupuntura aqui no Brasil tem como principal objetivo, quer dizer, a ideia da acupuntura aqui no Brasil tem como principal objetivo ser desmistificada. A gente precisa tirar o mistério que envolve a acupuntura para assim termos mais credibilidade. Então vamos entrar agora fazendo um paralelo da medicina convencional, medicina ocidental. A medicina convencional ocidental, ela tamponou as ideias da medicina chinesa pelo fato de que ela é uma medicina mecânica, é uma medicina que eu consigo ver, visualizar. A acupuntura é muito sutil. Então essa sutileza requer também uma prática sutil. Porém, no século XVI, XVII, essa prática era denominada, né, era dada por uma condição mística. Então as pessoas começaram a acreditar essa condição mística, algo que envolvia milagre, envolvia algo do gênero que não tem nada a ver com a medicina chinesa. E aí veio a medicina grega, veio a medicina hoje dada como convencional, como ocidental, e tamponou essas ideias, e essas ideias permanecem até hoje pensando que a medicina chinesa ou a acupuntura tem algo de místico. Não tem. Okay? Então é importante a gente deixar isso claro, até para a gente ter como fortaleza de conhecimento a condição de que a medicina chinesa ou a acupuntura não é nada místico, ela é real.
Porém, ela é real àqueles que têm sensibilidade às energias. Ok? Então, caminhando aqui na nossa ideia de estar passando ou repassando os principais paradigmas da medicina tradicional chinesa e também da acupuntura, é importante falar, primeiro, expor aqui a primeira condição que eu falei. A acupuntura surgiu, a medicina chinesa surgiu há mais de 10 mil anos. Na China é praticada como uma medicina convencional praticada aqui no Brasil, é respeitada, tá certo? Antigamente, até uns 40 anos atrás, essa medicina lá na China era passada de pai para filho. Hoje existem universidades conceituadas no mundo todo, na China, que ensinam a medicina chinesa com uma grade curricular bastante extensa e bem avançada, tá certo? A acupuntura, a medicina chinesa utiliza, a acupuntura em si, ela utiliza agulhas para promover o seu efeito, e essas agulhas são agora inseridas em pontos específicos do corpo. E esses pontos específicos do corpo, é importante que se diga, conectam ou estão conectados com os meridianos de energia. Aí vem uma outra situação que envolve um paradigma ou um outro paradigma da medicina chinesa. Quer dizer, a medicina chinesa, a acupuntura utiliza as agulhas nos pontos, e esses pontos de acupuntura, eles vão estar estimulando ou estar conectados com os meridianos de energia, e esses meridianos de energia são canais onde a energia circula. De novo entra aquela situação onde nós temos que ter sensibilidade para primeiro entender e depois reconhecer essa ideia. Então vamos aqui. O meridiano de energia, o meridiano de acupuntura, ele circula a energia na superfície do seu corpo ou no interior do seu corpo. Desde 96, nós temos estudos que demonstram a existência real desses meridianos. Primeiro, os meridianos de acupuntura são formados por células tubulares. Essas células tubulares estão ligadas ou interligadas através de junções gap. Junções gap são proteínas hexagonais que fazem a ligação de uma célula com a outra. Então, quer dizer, os meridianos de energia, eles são formados então por células tubulares que estão interligadas através de junções gap, que são proteínas. Essas junções gap conectam essas células e isso segue um caminho. Estudos da Coreia mostraram que as junções gap estão presentes em todo o corpo, em todo o organismo, unindo todas as células. Porém, os meridianos, ou na localização onde existem os meridianos de acupuntura, nós temos uma quantidade muito maior de junções gap. Então, de novo, os meridianos de energia estão na sua superfície do corpo, estão na superfície do corpo físico e também no interior do corpo físico. Esses meridianos são reais. Na minha época, quando eu estudei acupuntura, 15 anos atrás, pela primeira vez, quando eu estudei acupuntura pela primeira vez, se falava, a definição que nós tínhamos de meridiano era que eram canais imaginários. Hoje, reunindo aí mais ou menos uns 80 artigos ou estudos, nós temos a ideia de que esses canais não são imaginários, eles existem. E essa existência é dada pela situação onde um meridiano de energia é formado por células tubulares que estão unidas umas às outras com as junções gap. Então, as junções gap unem essas células que formam-se um caminho. E esse caminho, no interior dessas células, no interior desse meridiano formado dessas células, nós temos água ionizada. Então, a água ionizada representa muito bem a energia, o Qi. Mas entenda bem, você fala assim para mim agora, poxa, mas então a energia nada mais é do que o Qi. Certo, vamos lá. O Qi em si funciona o seguinte. O Qi, ele está presente numa outra dimensão. O Qi, ele está presente numa outra situação. Quando essa dimensão, ou melhor, esse Qi, ele vai se densificando e está presente aqui, numa condição mais orgânica, ele é água. Porém, o desdobramento dele anterior à água é a carga elétrica positiva e negativa. E anterior à carga elétrica positiva e negativa, nós temos a energia. Ah, mas como que eu consigo comprovar isso e como eu posso colocar isso dentro de um paradigma aceitável pela sociedade convencional? Estude física quântica que você vai entender diretamente o que eu estou falando. A física quântica demonstra a existência de partículas subatômicas, quer dizer, anteriores ao átomo, de que elas não são vistas
Elas não são observadas a olho nu ou algum microscópio. Ali mora o Qi, ali está o Qi. Porém, esse Qi, essa energia, está sendo transmitida, transpassada pelo canal a partir de água ionizada. Então, vamos reprisar. Os meridianos de energia são formados por células tubulares. Essas células tubulares estão unidas com junções gap, e essas junções gap, que unem as células tubulares, permite a passagem dessa água ionizada, e essa água ionizada, ela é a representação física do Qi, certo? E a representação física do Qi envolve o quê? Envolve a condição de você pegar uma agulha, inserir num ponto, e nesse ponto você fazer uma perturbação, ou perturbar aquela região, e essa região perturbada consegue transmitir o equilíbrio, transmitir a informação, vamos dizer assim. Então vamos aqui. A acupuntura surgiu com a medicina chinesa há 10 mil anos atrás. A acupuntura trabalha com energia. Essa energia, o Qi, né, ele é representado fisicamente ou organicamente por água ionizada que passa pelos canais de energia. Agora eu tenho depressões anatômicas ao longo desses canais. E essas depressões anatômicas são representadas por pontos de acupuntura, ou melhor, acupontos. Esses pontos, né, são depressões anatômicas, eles armazenam informações diferenciadas. E esses pontos de acupuntura surgem antes mesmo da embriologia normal. Então a embriogênese física, ela é precedida por uma embriogênese energética, onde surgem também os pontos de acupuntura. Então os pontos de acupuntura é como se eles acumulassem em seu interior informações necessárias para que eu possa promover o equilíbrio. Então eu venho com uma agulha, punturo esse ponto, e no momento que eu faço a puntura, eu consigo despertar um estímulo, e esse estímulo vai oferecer ao organismo duas situações primárias. Primeiro, o estímulo de um ponto com uma agulha vai estimular ou vai produzir um efeito no cérebro. O cérebro, então, consegue se organizar para construir ou formar um neurotransmissor ou algo parecido, tá? E assim promover um equilíbrio mais orgânico ou na face orgânica. E num segundo momento, que é ao mesmo tempo, eu falo segundo momento porque é a maneira didática de se explicar, nós vamos ter um ponto de acupuntura, né, aparecendo, surgindo, sendo estimulado, e também esse estímulo vai penetrar, percorrer o canal, a energia. Então eu tenho um primeiro estímulo dado para uma rede neurofisiológica e tenho um segundo estímulo dado, fornecido para uma rede energética nos meridianos. Então são dois veículos que vão produzir o equilíbrio. Lembre bem, estudos demonstram que o efeito neurofisiológico demora até 15 minutos para ser observado. O efeito energético é instantâneo. Então, aquele relaxamento que o seu paciente relata, aquela disposição, aquele bem-estar durante ou até mesmo logo após a sessão, é promovido exclusivamente pelo equilíbrio energético. E esse ponto de acupuntura, que você fez lá a puntura, ele armazena um conjunto de informações, e essas informações estão, ou estarão, né, sendo estimuladas para promover o equilíbrio. Esse equilíbrio também energético que reflete e remete ao orgânico. Então vamos aqui, prestando atenção. Os paradigmas que a medicina chinesa trabalha são totalmente diferentes dos paradigmas que a medicina convencional trabalha. Então não adianta uma pessoa que não tenha a famosa sensibilidade energética tentar trabalhar com a acupuntura, que ela não vai ver resultado. Por quê? Porque ela quer um resultado imediato, ela quer um resultado mecanicista, ela quer um resultado de ansioso, de ansiedade, ela quer um resultado hoje. A acupuntura lhe fornece isso? Fornece, mas você tem que entender que não é colocando qualquer ponto, não é fazendo qualquer manobra que você vai ter esse efeito. Tá? Por quê? Porque o efeito da acupuntura ele é um efeito sistêmico
e necessita de um conjunto de situações para ele ser promovido. Então, isso se chama sensibilidade. A sensibilidade do acupunturista ou da pessoa que faz um curso de acupuntura ou que já é acupunturista, ela determina que, ou ela é caracterizada que nós teremos, né, capacidade de oferecer ao paciente ou ao indivíduo interessado em praticar ou se tratar com a acupuntura a condição deles se equilibrar a nível energético, a nível neurofisiológico. Essa situação, né, nos permite entender que os pontos de acupuntura necessitam ser estudados para assim fornecer uma espécie, né, de código específico daquele paciente, e este código, né, funciona como é oferecido pelo protocolo de tratamento. Então agora eu tenho um meridiano que carrega em seu interior energia em forma de água ionizada na parte orgânica, e esse ponto armazena informações. No momento em que eu faço a puntura, eu estimulo a rede neurofisiológica, a rede energética, e essas informações, tanto neurofisiológicas quanto energéticas, se casam, promovendo então o bem-estar do paciente. A partir desse momento eu tenho que interagir com o principal paradigma da medicina chinesa, que é o principal paradigma da medicina chinesa, neste momento, está relacionado à teoria energética. Então, a medicina chinesa, a acupuntura, trabalha com a energia. Então, existe uma teoria chamada teoria energética. Essa teoria energética é representada, né, pelo Yin e pelo Yang. Pela energia Yin e pela energia Yang. Certo? Então, vamos lá. Nós temos agora uma situação que envolve a filosofia com medicina. Mas não é místico. Apenas uma maneira didática de se expressar e de se entender. Os taoístas, né, antigos nos ofereceram a teoria energética a partir da dualidade entre o Yin e o Yang, fornecendo a seguinte condição, ou a seguinte informação, ou conjunto de informações. Nós somos regidos numa esfera macrocósmica e essa relação, né, essa interação entre o homem e a natureza se dá por uma rede energética de opostos. Essa rede energética de opostos, né, é dada, oferecida, né, por uma condição das energias Yin e da energia Yang. A energia Yin representa o escuro, a energia Yin representa o sólido, a energia Yin representa a mulher, a energia Yin representa a introversão. A energia Yang é tudo o contrário dessa do Yin. Então, a energia Yang representa a energia, o fluido. A energia Yang representa o homem, representa a extroversão e representa o claro, vamos dizer assim. Então, essa primeira teoria, que remete aos paradigmas da medicina chinesa, é um primeiro paradigma, né? Você, acupunturista, ou você que está interessado em fazer um curso de acupuntura, deve entender que essa teoria é uma teoria, ou é a teoria mais rudimentar ou mais antiga da medicina chinesa, onde o macrocosmo, a natureza, é regida, é dada, é fornecida pelos opostos do Yin e do Yang. Okay? Então, a primeira teoria falada aí, o primeiro paradigma a ser entendido pelos acupunturistas é a teoria do Yin e do Yang, bem simples, bem tranquilo. Passada a teoria do Yin e do Yang, aparece agora uma situação interessante, e acho que todos vocês acupunturistas já passaram por isso, e todos vocês que se interessam em fazer o curso de acupuntura vão passar por isso também, que é o seguinte. Eu percebo isso na maioria dos alunos e colegas, que nós acupunturistas, temos um senso de observação muito grande. E esse senso foi herdado da medicina chinesa. Quer dizer, a medicina chinesa, no segundo momento, surge ou se aprimora a partir da análise do ambiente. Então, a medicina tradicional chinesa está diretamente ligada a esse poder de análise que o sujeito tem. Ele analisa, observa e sempre faz uma associação de ideias. O profissional de medicina chinesa observa a sutileza do ambiente. A sutileza do ambiente está registrada nas energias. Então, o que ele começou a fazer? No caso, os chineses naquela época, né? Estou falando de coisas, gente, de 6.000 anos antes de Cristo. Tá? Imagine como que era lá. 6.000 anos antes de Cristo, o pessoal ainda estava bem arcaico. Mas na China, tudo estava muito evoluído, muito grande. Tá, ok? Entendam bem. Enquanto o mundo estava vivendo ainda uma situação ainda de
baixo desenvolvimento intelectual, na China já estava surgindo muita coisa há 5.000 anos antes de Cristo, ok? Mas enfim, lá então o pessoal começou a perceber essa situação onde a natureza, ou as características da natureza, podem também ser observadas no interior do organismo. Então surge agora a segunda teoria da medicina chinesa, que é a teoria dos 5 elementos. Então surgiu primeiro a teoria Yin Yang, são duas energias opostas, e agora surge a teoria dos 5 elementos. E a teoria dos 5 elementos, ela é a teoria onde nós temos um embasamento bem superficial, mas extremamente importante da medicina chinesa. Vamos lá. Todo e qualquer acupunturista tem que aprender a trabalhar na observação dos 5 elementos, na observação do pentagrama. Jogar sempre o caso clínico ali. Vou explicar melhor isso daqui a pouco, mas antes disso vamos entender. Então o cara começou a observar ali, sentado numa cadeira, não tinha muito o que fazer, né, o chinês, e começou a observar que a natureza, que as estações do ano eram diferentes. Ele começou a observar também que, além das estações do ano ser diferentes, ele via que determinadas plantações eram melhor, né, eram mais eficientes, produzia-se mais numa determinada época. Então ele começou a ver uma relação entre a natureza, as estações do ano e o solo e o clima. E começou a perceber também que no frio sentiam-se mais dor, no calor tinham-se mais inflamações, no frio a sua família, né, o pessoal ficava mais introspectivo, mais fechado. No calor ficavam mais extrovertidos, mais alegres. Então ele percebeu, ou eles lá perceberam, a ideia de que o clima influencia diretamente, ou a estação também influencia diretamente o humor da pessoa e influencia até uma condição de causa de doença. Aí começaram a pesquisar. Poxa, o clima intromete nisso, né? Influencia a condição da saúde humana. Então vamos estudar mais isso, pois nós podemos ter uma relação maior entre as situações do ambiente e o homem. E verificaram que determinados órgãos funcionavam parecido ou até mesmo de maneira muito semelhante a determinados elementos da natureza. Então vamos lá. Surge então o elemento água, que no corpo, no organismo, é representado pelo rim e pela bexiga. Surge então depois o elemento madeira, que no corpo é representado pelo fígado e pela vesícula biliar. O elemento fogo, coração e intestino delgado. O elemento terra, de onde você tira a sua comida, né? Você tem estômago, baço e pâncreas. E por último, o elemento metal, você tem pulmão e intestino grosso. E qual é a relação entre esses órgãos e esses elementos da natureza? A relação é simples. Primeiro, rim. Quem faz a filtração do sangue e elimina a água do seu corpo? Rim. Então o elemento água fica ali com o rim, basicamente por isso. Fígado. O fígado promove o metabolismo, ele faz a transformação de determinadas moléculas ou macromoléculas em outras. Então produz situações ou produz energia. A árvore, a madeira, faz a mesma coisa, não produz a semente, não faz crescer, mesma situação. Elemento fogo, ou, no caso, coração e intestino delgado. O coração ele é sensível ao elemento fogo. Saiu inclusive um estudo agora recente da Organização Mundial de Saúde que demonstra que durante o calor nós temos mais chance de ter infarto. Então o calor influencia a energia do coração, o calor é vermelho, o coração é vermelho, então tudo tem uma relação. A terra é de onde tira seu alimento e quem digere alimento, estômago e baço pâncreas. E o pulmão faz troca, e o elemento metal é o elemento que conduz a eletricidade, logo ele está fazendo troca. Essa condição oferece então agora os preceitos básicos da nosso segundo paradigma, nosso segundo conceito básico da medicina chinesa, que é o conceito dos 5 elementos da natureza. Surgiu como? Repetindo, ele surge a partir do momento em que aquele traço de personalidade inato que nós acupunturistas temos, de observar a natureza, de observar o ambiente e trazer essas informações para o interior do organismo, trazer essas informações para a realidade pessoal. Então, o acupunturista que desenvolve essa situação, que desenvolve esse traço, ele está fadado ao sucesso. O acupunturista que tem medo dessa situação, que não acredita, né, na condição energética, ele vai ser um acupunturista, vamos dizer,
com todo o sentido que a palavra oferece, um acupunturista medíocre. Okay? Então, o acupunturista de sucesso é aquele acupunturista que realmente investe na totalidade do que a medicina chinesa lhe oferece. O acupunturista mais medíocre é aquele que vai procurar protocolo de tratamento, oferecer ao paciente sempre os mesmos pontos, sempre as mesmas oportunidades de equilíbrio e não vão ter muito aí benefícios ou benefícios maiores com a acupuntura. E garanto a vocês que, inclusive até o final da aula eu devo falar sobre isso, que nós conseguimos produzir muita coisa com a acupuntura e ainda estamos distantes de chegar no seu ponto final. Então, quer dizer, é um mercado de trabalho aí para a gente ter ainda para mais 1000 anos, se a pessoa quiser. Tá certo? Então, seguindo aqui, primeiro paradigma, teoria em Yang, segundo paradigma, nós temos a teoria dos 5 elementos. Ok? A partir desta ideia, da teoria dos 5 elementos, eu coloco no meu livro uma terceira teoria, um terceiro paradigma, que é realmente uma teoria, um paradigma que eu criei e está nesse livro, Meu Acupuntura, por Fabrício Borges de Faria, que é a teoria das essências energéticas. Vou explicar bem isso aqui para o pessoal entender. Essa teoria eu cito ela agora como paradigma, tá? Essa teoria, citando ela como paradigma, vocês vão perceber e entender a importância que ela tem. Vamos aqui. A teoria das essências energéticas remete a uma condição anterior a essas duas primeiras teorias. A teoria das essências energéticas remete a uma condição onde eu tenho um modelo de informação rudimentar que gera todas as outras energias. E esse modelo de informação rudimentar, chamado de essência energética, é a origem de tudo. A partir da essência energética, eu consigo desdobrar todos os raciocínios da medicina chinesa. Então vamos lá. Nós temos 5 essências energéticas e elas têm uma relação direta com a natureza e com a consciência, com a pessoa, com o sujeito, com o indivíduo. E essas essências energéticas são formuladas ou são caracterizadas por serem complexos energéticos rudimentares que armazenam informações bem específicas. Então vamos aqui, vou dar um exemplo. Eu vou citar as 5 essências a partir de um exemplo clássico que é a personalidade do ser humano, entenda bem. A essência Zi, que representa o elemento água, é o início. É o estímulo inicial para tudo. Vamos aqui então. Você definiu, você decidiu em assistir esse vídeo. Então aquele estímulo inicial para assistir o vídeo foi a essência Zi que te deu. Todas as vezes que a essência Zi entra em ação, essa essência Zi, ela é dada ou ela entra em ação a partir de uma necessidade. Então você tem necessidade de assistir um vídeo, ela entra em ação para te dar o estímulo inicial, primário, para você ir lá e ver o vídeo. Porém, a essência Zi depende muito do objetivo. Por quê? É como se fosse uma ligação entre um lado e outro de um abismo. Se você lança a corda e o outro lado não capta ou não pega ou não fixa essa corda, você fica inseguro. Então, de novo, a essência Zi te dá o estímulo inicial, e esse estímulo inicial que veio da necessidade para estimular, né, a essência Zi, fornece ou deve fornecer um objetivo. Então, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ter um objetivo. Vou fazer acupuntura. Por qual objetivo? Para ganhar dinheiro. Pense bem. A acupuntura dá dinheiro? Dá. Tranquilamente. Você vive muito bem praticando acupuntura, sendo acupunturista. Porém, se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, você estará fazendo como muitos profissionais aí fora fazem e colocam o dinheiro em primeiro lugar, e isso não é positivo para quem trabalha com energia. É uma dica. Então eu sou acupunturista e quero ser acupunturista porque eu gosto dessa medicina e vou viver dela. Pronto, acabou. Você vai tratar seu paciente como ele tem que ser tratado, de um modo justo, educado, tranquilo, e vai ser assim acupunturista, pois você tem um objetivo claro. Okay? E aí você se torna uma pessoa segura. Então vamos lá. A essência Zi equilibrada, quando ela estimula esse primeiro estímulo, quando essa primeira leva, né, de estímulo, ela necessita ter objetivo para ser segura. Então o seu humor ele estará vibrando em segurança e transformando-se até em coragem a partir do momento em que a essência Zi está equilibrada, e também a partir da situação onde eu tenho um objetivo traçado. Tudo que você for fazer, se quiser seguir os preceitos dados pela medicina chinesa e pelas essências energéticas, siga ou prossiga a partir da condição de se ter objetivo. A essência Zi, ela vibra nessa condição. A insegurança
é dada àquelas pessoas que não traçaram um objetivo coerente com a ideia, que não pensaram a respeito. Então a insegurança, ela vem de uma forma agora a criar um desequilíbrio do elemento água ou no elemento água a partir da falta de objetivo. Então, vamos aqui. Se você tem a necessidade de algo, pense a respeito dessa necessidade, porque talvez você tenha apenas uma condição instintiva e não pensa, e você toma uma atitude, essa atitude sempre vai gerar maiores problemas para você. A insegurança, então, é um ponto de desequilíbrio da essência Z, e a segurança é o ponto de equilíbrio dela. Lembrando que a essência Z é a partida inicial, o ponto inicial de tudo. A essência Z gera uma outra essência, que é a essência Rum. E a essência Rum, ela organiza todas as informações. A essência Rum tem o objetivo, tem como informação primária a organização de tudo. Tá? Então vamos aqui. Você tem um objetivo, você tem uma necessidade, aliás. Essa necessidade estimula a sua vontade estimula ali a essência Z, que é uma energia, é uma essência energética, e você vai atrás ou quer fazer um curso de acupuntura, por exemplo. Nesse exato momento que você levanta da cadeira para assistir esse vídeo ou para fazer um curso de acupuntura, a essência Rum é estimulada, pois a essência Rum, ela organiza as ideias a partir de uma simples situação, chamada decisão. Então vamos lá. A essência Rum, ela está no elemento madeira e ela é representada pelo órgão fígado e víscera vesícula biliar lá no organismo, e ela, a essência Rum, ela depende ou ela te fornece, né, a condição da decisão. Sem decisão, você fica na dúvida, e na dúvida você não faz. Sendo assim, você permanece no ostracismo, na insegurança. Aí sabe o que a essência Rum vai te fornecer em desequilíbrio? Frustração. Então, a frustração, ela é o ponto de desequilíbrio da essência Rum, pois você não tem decisão. Quem não tem decisão, tem uma decisão falha ou fraca, tem condição ou estará fornecendo sempre estímulos frustrados. Então a frustração é o ponto de partida para a raiva. Como a insegurança é o ponto de partida para o medo, a frustração é o ponto de partida para a raiva. Tá? Então a essência Rum organiza as informações para que você tenha uma bela decisão e a partir dali siga o seu caminho, a sua jornada em prol do seu objetivo maior. Tomara que seja um objetivo evolutivo em ajudar as pessoas e não prejudicar as pessoas, como a gente vê muito por aí. Certo? Então, de novo, a essência Z, né, ela é a essência que vai a essência Z, então, é a essência que vai começar tudo, e essa parte inicial, né, nós vamos estar estimulando agora a essência Rum, que vai organizar as ideias, e você decide para aquilo que você faz. Então vamos aqui. Você quer fazer um curso de acupuntura ou um curso de culinária. A essência Z te dá o estímulo inicial e a essência Rum agora faz você pensar a respeito de qual lado você quer ir. Se você decide errado, você se frustra. E a frustração gera raiva. Ok? Agora vem a essência Shen. A essência Shen, nesse ciclo, né? Ela te dá a capacidade de motivação. Motivação é diferente de empolgação. A motivação é algo equilibrado. Quer dizer, você está num ponto de equilíbrio tão grande que você só faz aquilo que é motivante para você. A empolgação é aquilo que é, vamos dizer, faísca, né? Você quer uma coisa agora, quero fazer um curso de acupuntura. Vou fazer um curso de acupuntura hoje, vou fazer minha matrícula, parará, ou vou assistir um vídeo e você empolga, muito bom, amanhã cedo você nem lembra que aquilo aconteceu. Então a essência Shen lhe fornece a motivação. E a motivação, quando equilibrada, ela sempre será otimista. Então se você aí quer saber se você está motivado ou empolgado, observe a sua reação. Observe o que você fala. A motivação, ela lhe fornece condições equilibradas para você alcançar aquele objetivo traçado anteriormente lá na essência Z. Já a empolgação faz ser tudo fogo de palha, o cavalo paraguaio, e esse cavalo paraguaio é o fogo de palha, né?
ele faz com que você amanhã cedo esqueça de tudo aquilo que você estava fazendo. Tá ok? Então, desta forma, seguindo essa linha, essa ideia, você entende que as essências energéticas hoje fazem parte dos paradigmas da medicina chinesa. É claro que eu estou explicando isso aqui a nível consciencial, existem outras maneiras e outras partes, né, de se explicar as essências, mas seguindo, então, ó, a essência Zi, que está no elemento água, dá o estímulo inicial, traça o objetivo, a essência Hum organiza e te dá decisão. Agora você tem a essência Shen te fornecendo a motivação e se estiver desequilibrado, você está empolgado. Se você está motivado, você é uma pessoa otimista. Se você está empolgado, você até mesmo parece otimista, mas esse otimismo vem em forma de euforia, você não para de falar, você não para de sorrir e fica agitado. Isso vai elevar sua pressão arterial. Então vamos aqui, hipertensão arterial, diante das teorias que eu estou lhe apresentando, ou apresentando a vocês, tem como principal matriz, origem, um desequilíbrio da essência Shen, onde a pessoa não entende a diferença entre motivação e empolgação, e o fato de ela estar empolgada vem por uma instabilidade emocional. Então a instabilidade emocional é a causa primária, inicial, para se ter a hipertensão lá na situação, ou lá no organismo, né, a nível de coração, de vasos sanguíneos e também de consistência do sangue. Ok? Então, seguindo aqui a nossa terceira teoria, né, que é a teoria das essências energéticas, que fazem parte dos paradigmas da medicina chinesa, nós temos agora a essência I que está no elemento terra, e essa essência I do elemento terra, ela é uma essência que nos fornece estabilidade. Por quê? Porque ela é a responsável pela parte sólida, racional das coisas. Então, a essência I do elemento terra me fornece estabilidade. Eu consigo estabilidade, sabe de que forma? A partir do momento que eu estou refletindo, a partir do momento que eu tenho reflexão. E a reflexão tem uma ligação direta com duas outras coisas, que é memória e inteligência. Então, ó, tive um estímulo inicial de assistir esse vídeo, a essência Z trabalhou. Agora tenho que decidir o que fazer a partir das informações coletadas. Decidi. Agora eu tenho motivação. Agora essa motivação vai se acalmar. Vamos trazer isso para a realidade. Quem vai fazer isso? A essência I, elemento terra. Vai te dar estabilidade a partir da reflexão. A reflexão lhe fornece memória, a memória lhe fornece inteligência. Sabe o que é ser inteligente? Na mais profunda, vamos dizer assim, capacidade de entender a palavra em si, a inteligência está diretamente ligada e relacionada a quando você coloca em prática o que você aprendeu. Então a pessoa reflete, memoriza e coloca em prática. Esse fato de você colocar em prática o aprendizado, você está sendo inteligente. Okay? Então a inteligência está na essência I, está no elemento terra. Agora eu tenho, por um outro lado, um desequilíbrio. No momento em que a essência I não consegue refletir bem, por falta de atenção, ela não memoriza bem. E essa ausência, ou essa incapacidade de memorizar, vai lesar a condição ou a situação de você produzir aprendizado, de você produzir inteligência. Então você não se torna uma pessoa burra, até porque é bom ser bem justo com um animal burro. O burro é o animal mais inteligente que tem, ninguém percebe. Por quê? Porque ele só faz o que ele quer. Então o bicho-homem, no caso, que é domesticar, ele não consegue. Por isso que chama ele de burro, mas ele não é burro, ele é inteligente. Certo? Então, seguindo aqui, o desequilíbrio dessa essência vai lhe fornecer hipomnésia, ou falta de memória, vai lhe fornecer problemas digestivos, vai lhe fornecer estresse e dores musculares. Inclusive, você vai ganhar peso por conta dessa essência aí desequilibrada. A maioria das pessoas hoje, até é importante falar isso, eu vou falar isso muito no curso de obesidade no final do mês aqui em Goiânia, curso de acupuntura na obesidade, a maioria das pessoas não entende que está comendo errado, não entende que a alimentação é nos fornecida de uma forma totalmente assassina. Né? Então a gente se entope de carboidrato, doce, e acha que está bem porque não pode comer gordura saturada. Então tudo isso é conversa fiada, porque não estamos sendo inteligentes o suficiente para ir pesquisar e saber maiores informações, para poder driblar até mesmo os nossos pacientes que nos contratam para isso, né, driblar esse comércio, nessa rede comercial que existe hoje no mundo, porque todo mundo pensa só em dinheiro, né? Pensa só em ganhar dinheiro. Então vamos aqui.
A essência aí, então, em desequilíbrio, vai fazer você ganhar peso, vai fazer você ter dores musculares e vai fazer você ter falta ou ausência de memória, tá ok? Pense na sua alimentação, porque a alimentação vai lesar essa essência, ou você vai buscar mais comida porque essa essência está lesada. E por último, a essência pô, que aparece para realizar troca. E a troca que a essência pô nos fornece ou estimula no organismo, a partir dessa condição consciencial, está diretamente ligada à troca de experiência, como essa aqui, por exemplo. Eu estou passando a vocês, né, minha experiência pessoal, exposta hoje num livro de acupuntura, mas exposta também para os meus alunos e aqui, para que vocês assimilem e vejam a coerência delas e a partir dessa coerência pratique, ou não. Mas pense a respeito. Pensar a respeito não quer dizer que você concorda com a informação. Pensar a respeito quer dizer que você vai criticar essa informação. Então a essência pô lhe fornece troca. Você trocando informações, você tem mais chance de não errar. E não errando, você tem maior capacidade de estar equilibrado, entendendo que o erro também faz parte da vida. Então a pessoa que consegue, né, ou utilizar a essência pô de maneira equilibrada, ela vai permitir a fala do outro, ela vai falar, ela vai expor, o outro também expõe, e essa troca de informações favorece aos dois, ou favorece aquele que está mais apto ou motivado a entender a coerência dos fatos. Então, a teoria das essências energéticas agrupa, basicamente, né, bem resumido, essas 5 condições, e eu coloco essa teoria das essências energéticas do meu livro como sendo um paradigma da medicina chinesa hoje. Por quê? Porque existem maneiras ou formas de tratar diretamente com essa teoria. Então você pode utilizar a teoria Yin Yang, pode usar a teoria dos 5 elementos, mas existem protocolos que você vai atingir a essência do indivíduo. Isso que é importante agora falar, certo? Vamos aqui. Essa semana eu até postei na minha página pessoal do Facebook, Fabrício Borges. Quem não tiver visto e não saber que ela existe, é só procurar a Fabrício Borges, que tem o símbolo da empresa, né, Centro Benesse. Eu postei lá um caso clínico onde tratamos lá o elemento madeira da paciente, e a paciente não tinha me relatado até num primeiro instante, na primeira sessão ou nas primeiras sessões, um caso de agressão física. Quer dizer, a paciente estava sofrendo uma agressão física, ela tinha dor de cabeça, eu acredito que era dor de cabeça, não me recordo assim exatamente, mas parece que ela tinha dor de cabeça todos os dias, e era agredida fisicamente. Então tratamos o elemento madeira, regulamos aquela energia, aí o que acontece? Preste bem atenção. Lembra que eu falei que a essência Rum é decisão? A essência Rum é decisão e a essência Rum trabalha com a coerência e a incoerência. Então, até naquele momento onde ela procurou ajuda com a acupuntura para tratar uma dor de cabeça, uma cefaleia, ela não tinha noção de que apanhar do marido era normal. Então, ela estava vibrando em uma situação de entendimento externo incoerente. Aí você equilibra, preste bem atenção, a energia da consciência. É bem diferente. Equilibrar a energia da consciência está diretamente relacionado a você melhorar a condição energética do indivíduo lá na origem, na matriz que é a consciência. Você não vai promover a cura, entenda. Entenda e guarde isso para vocês. A acupuntura não cura, remédio não cura, nenhuma forma terapêutica cura. O que cura é a autocura. O que a acupuntura faz? A acupuntura, nesse caso, atingiu um nível consciencial de equilíbrio que promoveu a ela uma lucidez maior para que ela agora observasse que aquilo é errado. A partir da 5ª sessão, essa mulher me chega e me informa que apanhava do marido quase todos os dias e que depois daquela sessão X lá, que a gente fez o trabalho, ou continuou um trabalho com a essência Rum, essa mulher viu que aquilo era incoerente, percebeu e separou. Ela nem a delegacia foi para denunciar. Por quê? Porque ela conta que ela também não entendia que aquilo era errado. Olha só. Você pode até assustar. Como que uma pessoa não entende que apanhar do marido é errado? Existem várias explicações, mas nesse caso é a ausência de lucidez. A acupuntura limpa essa energia, equilibra essa essência Rum, e ao equilibrar essa essência Rum, a pessoa começa a perceber, tá, que aquilo é errado e toma uma decisão. E essa decisão tem um quê de atitude. Então você vê onde estamos trabalhando. Olha lá, agora eu volto no início da aula, preste atenção. A acupuntura, primeiro, não é bruxaria. A acupuntura, em segundo ponto, não é mistério.
A acupuntura não é algo que fica aí fazendo cura, voodoo ou coisa do gênero que o pessoal comenta. Acupuntura é uma coisa séria e que o acupunturista que está me assistindo tem que entender que não basta ficar só picando pontinhos para achar que vai ter um efeito coerente. Esse tipo de acupunturista está fadado a ser medíocre. O acupunturista sério, motivado, tem que entender as situações a partir de paradigmas que se aprofundam cada vez mais. E esses paradigmas, tá? Um deles eu apresentei aqui, que é o paradigma das essências energéticas, explicam alguns resultados que até mesmo a maioria de vocês tem em consultório e não conseguem, pelas teorias existentes até hoje, explicar, tá certo? Então vamos aprofundar a ideia pelo fato de que nós temos hoje uma ciência convencional que consegue comprovar tudo que a medicina chinesa fala há 10 mil anos, porém agora nós precisamos melhorar, né, melhorar essa informação. E melhorar a informação é trazer algo novo com coerência. Então vamos aí todos juntos parar com essa história de acupuntura sem agulhas, vamos parar com essa história de acupuntura emocional, acupuntura espiritual, isso não existe. Existe um equilíbrio interno a partir de contextos energéticos que consegue, diante do protocolo que você utiliza, que consegue atingir níveis muito mais profundos do que você imagina. Entendeu? Para entender isso é necessário disposição, é necessário motivação, enfim, é necessário até mesmo utilizar todas as 5 essências energéticas de uma só vez, de maneira equilibrada. Outra coisa que é importante falar. Eu estava vendo uma entrevista de um sujeito, dono de uma rede muito grande aí de remédio. Né? Rede de remédio, não, perdão. Uma rede de fabricante de medicação, de indústria farmacêutica. Aí perguntaram pro cara se esse cara tinha coragem de usar os remédios que ele fabrica, ou dele pôr esses remédios para os filhos dele tomarem. Sabe o que ele respondeu? Que não. Agora você imagine, você toma, ou seu paciente toma, as pessoas tomam uma medicação que o cara que é o dono não toma. Então vamos fazer diferente? Por que você não experimenta fazer acupuntura? Você é acupunturista. Por que você não experimenta avançar mais nessas ideias? Por que você não experimenta fugir um pouco do convencional, do que foi lhe explicado em sala de aula? Porque nós temos hoje no Brasil grandes escolas, nós temos hoje no Brasil grandes professores, nós temos hoje no Brasil muita gente bacana, muita mesmo, tá? A gente estuda a acupuntura já tem um tempinho e observa a acupuntura em outros países. A acupuntura no Brasil hoje está muito bem representada por todos. Eu sou dono de escola, não tenho concorrente. Eu tenho parceiros, apesar de não conhecer a maioria deles, mas eu tenho parceiros porque todos estão levando a ideia da acupuntura. Mas uma coisa é fato, é necessário estudar mais. É necessário parar com brigas, parar com qualquer situação que envolva essa condição com médico ou coisa parecida e vamos trabalhar e estudar mais do que a gente já faz. Então entendam bem, estudar envolve você estar pesquisando sempre, envolve você estar trazendo sempre uma informação melhor. E outra, preste bem atenção nisso, aquela escola, aquele professor que traz para você uma informação, essa informação tem que ser só aquilo, ele está fadado também ao insucesso, está fadado ao ostracismo. Você, aluno, não pode aceitar essa ideia, quer dizer, a acupuntura não pode estar amarrada a uma escola, a um conceito, não aquele conceito. Nenhum conceito é o conceito mais correto ou é o melhor. Isso é uma conjunção de conceitos e essa conjunção de conceitos foi que trouxe essa acupuntura até hoje. Uma outra coisa antes da gente finalizar, que é importante estar falando. Uma vez eu fui apresentar uma palestra para um grupo de médicos e um deles me perguntou se aquele determinado assunto tinha algum estudo. Eu estava falando sobre língua ou diagnóstico de língua. Então ele me pergunta se aquele assunto, né, tinha algum estudo científico. E eu coloco para ele, apesar de ter muito estudo, mas eu coloco para ele, porque é uma ideia para ele pensar, que a principal justificativa científica da acupuntura, ela está na ideia cultivada, mantida por todos nós há mais de 10 mil anos. Imagine você, se a acupuntura não funcionasse como muita gente quer que ela não funcione, se ela estaria presente em mais de 10 mil anos. Né? Então, começa por aí. E você, acupunturista, tem que explorar a sua sensibilidade energética, porque esse atributo é só seu, ninguém mais tem. Se todos tivessem, todo mundo era acupunturista, entenda bem. Tá? Então, vamos unir forças no sentido de conhecer, estudar, ser e estar motivado ao conhecimento sempre
para melhorar essa informação a cada dia que passa. Ok? Então vamos lá. Terminando aqui a nossa live, né, nossa aula ao vivo aqui no Facebook, gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês. Tá? Foi uma aula que a gente começou a divulgar lá na sexta-feira, mas de antemão já queria até passar a informação para vocês que amanhã já estaremos abrindo a inscrição para uma próxima live que será no final deste mês, tá? Se não me falha a memória, dia 30 ou dia 1º, dia 30 de agosto ou dia 1º de setembro. E essa aula, né, que a gente vai ter aí, vai ser sobre a combinação de pontos, né? A aula vai chamar, que é o mesmo tema do meu próximo mini-book. Mini-book é um mini-livro que a gente vai estar lançando no final do mês, que é combinações inteligentes, protocolos eficientes. Essa aula a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive, até mesmo para estar fornecendo aí capacidade para todos nós entendermos como se monta um protocolo, certo? E, num segundo instante, também é importante estar falando que, em resumo, os principais paradigmas da medicina chinesa, eles seguem esse padrão de 10 mil anos e é importante você estar estudando sempre mais, sempre aprofundando essa ideia e viciar em estudar a acupuntura, porque vai te levar só ao sucesso, tá ok? Queria aí, enquanto a gente finaliza, pedir desculpa em relação ao pessoal que está falando aqui que está travando, né? É a primeira vez que a gente faz pelo Facebook, e a gente vai analisar isso depois com a equipe técnica, por que está travando, mas parece que é do Facebook essa condição de travar, e a gente vai melhorar isso. Inclusive esse vídeo vai estar disponível para vocês no YouTube, integralmente no canal, né, Acupuntura com Fabrício Borges, certo? Um vídeo no YouTube. Aproveite para fazer a inscrição e ter acesso a vídeos exclusivos para os inscritos, tá ok? Além disso, nós temos a condição de vocês estarem acessando nosso blog no site que está aí abaixo, centrobenesque.com.br. Quero dizer hoje, inclusive, até agradecer a audiência de vocês aqui e também a audiência de vocês no próprio blog. Hoje nós já temos mais de 7 mil acessos, né, no blog, então o blog hoje é bastante relevante e é um blog muito influente hoje, porque 7 mil acessos é muita coisa num mês, tá certo? Queria agradecer. Lá tem informação todo domingo, inclusive hoje à noite nós vamos estar postando mais uma matéria no blog. Gostaria que vocês acessassem e vissem. E quem quiser saber mais sobre a nossa escola, sobre o que a gente está falando, nós temos aí o site, tem um site de vendas, tem o nosso Facebook, a gente está aí trabalhando muito, 24 horas por dia, eu e toda a equipe aqui do Centro Benesque, que é composta pela minha esposa, a Lohane, o Gisley toma conta da parte técnica, a Amanda toma conta da parte também de ambulatório, da parte prática, e também conversa aí com vocês, na maioria, pelo próprio WhatsApp, né? E a Valquíria, que toma conta da parte financeira, uma equipe de 4 pessoas que trabalha, 4 ou 5 pessoas que trabalham com muita generosidade e profissionalismo para a acupuntura e fornecer a vocês o nosso melhor. O nosso melhor talvez não seja o seu, mas é o nosso melhor e a gente está aqui para isso. Tá ok? Outra coisa, a gente está lançando também outros cursos também na modalidade EAD, atendendo aquelas pessoas que não conseguem se deslocar até Goiânia e querem estar presentes na nossa ideia. O próximo curso, dia 6 de setembro, será um curso de terapia e alimentação saudável. Então agora eu tenho ainda 5 minutos, eu quero descrever um pouquinho sobre esse curso, que é bastante importante, que é o seguinte. Inclusive tem um vídeo no YouTube mostrando a prévia do curso, e esse curso, Fitoterapia e Alimentação Saudável, eu vou descrever as 5 essências, e a partir dessas 5 essências, a gente vai estar falando sobre os minerais, os ácidos graxos, a energia do alimento para cada um dos 5 elementos. Então, só para terem como exemplo. Você pega a manga tem o formato do coração, certo? E o formato do coração, então, remete a que a gente trate energeticamente o coração com a manga. Porém, quando eu vou comer a manga é amarela. A cor amarela tem uma relação com o elemento terra. E o sabor da manga é doce. Trata também o elemento terra. Então, você utilizando desses conceitos energéticos, você consegue trabalhar o seu paciente de uma outra forma. Então, você trata com as agulhas, você trata o seu paciente com os seus protocolos, e além disso você oferece a ele a oportunidade de se alimentar e ter também o consumo de fitoterápicos específicos para aquele elemento. Pega também um outro exemplo bom de se dar, é a batata doce, que tem a forma certinha do pâncreas. E a batata doce, hoje a gente sabe disso, é estudado no mundo todo, inclusive na China, para tratar e prevenir diabetes, né? Então,
A gente está trabalhando com algo muito mais sensível, que é a alimentação, que eu chamo de alimentação energética. Junto a isso, a fitoterapia, e eu gosto de usar dentro, tanto da acupuntura quanto também da fitoterapia e da alimentação, uma condição trazida aí por um grande mestre da medicina chinesa, né, milenar, que ele fala do poder da síntese. O poder da síntese é você tratar com poucos pontos e poucas ervas. Então eu trago essa fitoterapia com poucas ervas. Um exemplo é o Astragalus membranaceus. Poucas pessoas conheciam o Astragalus aqui no Brasil. Hoje já está bem disseminado o poder do Astragalus, mas na China utilizam-se há mais de 2.000 anos para o rejuvenescimento, para melhorar a atividade da energia ancestral, para melhorar a fertilidade e também melhorar a, a questão de sexualidade, tá certo? Então, esse curso é na modalidade EAD, você pode acessar o site que você vai ter maiores notícias. É só para passar aí para quem é de fora e está interessado em saber mais coisas sobre. Bem, então agora para finalizar de vez, gente, agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês. No final do mês nós teremos uma outra aula ao vivo, tá ok? Vamos então juntos fortalecer a medicina chinesa, vamos fortalecer a acupuntura aqui no Brasil e o fortalecimento que eu acredito que seja o melhor, essa é a minha opinião, é o conhecimento. Sempre pautado em fatos, sempre pautado numa condição evolutiva maior, em prol do paciente, em prol das pessoas que tanto precisam estar equilibradas nesse nosso país com tantas mazelas que a gente vê todos os dias. Não tem como as pessoas hoje em dia não desequilibrarem o rum, né? Não desequilibrarem o fígado, com tanta raiva que a gente passa esse pessoal que está aí no poder, mas infelizmente são as pessoas que nos representam, pois fomos nós que nos colocamos, que as colocamos lá, tá ok? Então, ó, um grande abraço a todos, bom descanso, ótimo domingo e grande semana a todo mundo aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Um grande abraço e até mais.